Olá, a notícia está de volta com o deputado federal José Genuíno. Genuíno, a gente estava falando, você estava dizendo que você acha a sua condenação injusta e que você vai lutar até o resto da vida para provar a sua inocência. Mas eu queria te perguntar, como dirigente do PT, quais foram os erros que você acha que o PT cometeu no Mensalão? Qual é o pecado do PT no Mensalão, Genuíno? Olha, o PT tem uma história de luta vitoriosa nesse processo de eleição do Lula e de 10 anos de governo democrático e popular. É claro que erros de opções, de escolhas, de alianças, de amplitude dos apoios políticos, de amplitude nas eleições, isso faz parte do debate político. E não se pode criar uma camisa de força de que tudo isso é crime. A investigação tem que saber separar o que é crime do que é erro político, do que é opção política. E esse maniqueísmo fundamentalista que se criou, porque ele partiu de duas teses, teve compra de votos. Até agora não tem um deputado que tenha recebido para votar. Não tem uma prova. Segundo, que houve dinheiro público. Ora, eu tenho aqui uma tabela da Receita Federal, da Visanet, do grande jornalista Raimundo Pereira, que ele mostra que todo aquele dinheiro da Visanet foi pago por eventos que ocorreu, promoções que aconteceram, veiculação de propaganda que não tem nada a ver com o PT. Eu conheço a reportagem que o Raimundo fez, Genuíno, mas o Visanet, o Banco do Brasil, era um dos maiores cotistas. O Pisolato, ou seja, houve uma decisão política de se usar recursos do Visanet, sobre os quais o Banco do Brasil tinha controle, para irrigar o Valério Dutto. Então, você tem aí uma triangulação. Isso, veja bem, que é dinheiro mas público. Mas olha bem, tem 3 auditorias nessa matéria aqui, 3 auditorias da Visanet, provando que não houve desvio de dinheiro da Visanet, que está tudo provado aqui. Tem mas auditorias. Quando você irrigou o Valério Dutto com esse recurso, mas não foi para a Visanet. É dinheiro público. Não era dinheiro público, porque o dinheiro da Visanet foi gasto com publicidade, com eventos. Está aqui a tabela. Mas ele veio do Banco do Brasil. São as 9 notas. Mas isso não era para o PT. Isso não tem nada a ver com o PT. Está aqui os eventos, é Rede Globo, a acusação, no caso, é que houve uma triangulação, né? O dinheiro entra por uma porta, por um contrato, e sai por outra. E essa matéria é muito clara do Raimundo Pereira, citam aqui as notas, o valor, o pagamento e o número da nota. O argumento do Pereira. Cadê a triangulação? Então, se criou a relação do PT com as empresas do Marcos Valério, e aí eu não vou discutir, porque eu não conheço essa relação, nem era de minha competência, achar que isso era dinheiro público. Então, eu afirmo categoricamente, ninguém comprou voto, e não houve uso de dinheiro público, porque a Visanet está aqui, as suas tabelas da revista Retrato do Brasil. Eu tinha te perguntado sobre o pecado do PT. O PT não se corrompeu no poder? Quando o PT fala assim, foi caixa 2, não é grave, olha, não é corrupção? O PT não se corrompeu no poder. O PT devia ter priorizado uma reforma política já em 2003 para garantir o financiamento público, proibir doação de empresas privadas, fidelidade partidária, isto sim, é uma dívida que nós temos com o país de fazer uma reforma política democrática. Isso se discute no âmbito das opções políticas. Agora, você levar essa questão para o âmbito criminal e principalmente penal... Mas não houve corrupção, e não eleitoral... O Mensalão não é um escândalo de corrupção? O que foi dito não é verdade. Ninguém comprou voto, não tem nenhuma prova e não houve uso de dinheiro público. Está aqui o documento da Receita Federal com 3 auditorias da Visanet que está aqui. E quem diz isso não é o PT, é uma investigação. Isso está nos autos. Isso está nos autos. Pois é, mas os ministros do Supremo entenderam que, apesar dessa prova, houve uma formação de quadrilha e corrupção ativa. Por isso que eu tenho eu cumprirei as decisões do Supremo, porque eu defendo o Estado Democrático de Direito, mas vou discutir até o fim. E não é a primeira vez que a história tem isso. É o direito o caso Dreyfus na França, o Sac Vanzetti, o caso do Barra Bodega, o caso da escola de base. Tribunais internacionais? Isso aí não está posto, nem vamos discutir isso agora, porque o processo não terminou e tem recurso. Está na fase de recurso. Está na fase de recurso. Cada problema na sua hora. Agora, Mas você descarta levar para um tribunal internacional? José Genuíno, vou lutar em qualquer situação para defender que não pratiquei crime, se trata de uma injustiça. Não vou... Ou seja, então você não descarta em um tribunal internacional. Eu não estou discutindo essa questão, Kennedy. A minha vida... Por causa dos recursos agora. A minha vida ensina uma coisa. Diga.
Eu já vivi muita coisa, situação limite na minha vida. Situação limite. De ficar 1 ano incomunicável, de ficar 5 anos preso. Em cada situação você decide. O que eu estou discutindo agora? Deixar bem claro. Cumprirei as decisões do Supremo, porque eu estou no Estado Democrático de Direito. Segundo, vou discutir até o fim, em qualquer situação. Por isso que democracia é bom. Genuíno, eu queria falar eu tenho um compromisso radical com a democracia. Mas eu queria Kennedy, falar eu joguei minha vida pela democracia. Eu fiquei 5 anos preso pela democracia. Eu passei pelo pau de arara pela democracia. Eu não me formei pela democracia. Eu não tenho título de doutor. Tudo pela democracia. O que eu fiz na minha vida foi pela democracia, pelos ideais. A minha vida só tem sentido porque eu sonho com essas causas. Eu discuto os meus erros nessas causas e não no maniqueísmo de um julgamento que foi um grande espetáculo impulsionado por setores da grande mídia, sem dar espaço ao contraditório, sem dar espaço para a acusação e para a defesa. É isso que eu estou. Mas né? me permita, claro, eu sou um inocente, cumprir as decisões, mas tenho direito à indignação. Genuíno, eu queria falar um pouco de política com você. O PMDB, na época, não tinha uma aliança formal com o PT. Você acha que a decisão do então presidente Lula de não fazer uma aliança formal com o PMDB de certa forma, é uma semente do Mensalão, porque levou o PT a fazer uma negociação com pequenas legendas e aí se resultou nesse escândalo? Em primeiro lugar, eu já deixei claro aqui que não houve compra de votos, portanto, não houve Mensalão. Essa palavra cunhada pelo Roberto Jefferson foi adotada como uma verdade. Aliás, eu recomendo o filme A Caça, que mostra como uma calúnia, ela vira realidade e como a pessoa é condenada e julgada e a sua inocência não é ouvida pelos outros. Aliás, um brilhante artigo que saiu no jornal Folha de São Paulo. É claro que nós assumimos o governo num sistema precário de alianças. Nós só tivemos aliança PT e PR. Então, não foi um erro não ter feito essa aliança? Mas olha bem, nós tínhamos que ter costurado... O PMDB estava dividido. Os outros partidos que fizeram aliança apoiaram o Lula no segundo turno. O PMDB não apoiou, o PMDB estava dividido e fomos construir essa aliança. O PMDB do Senado apoiava a gente, o PMDB da Câmara não apoiou. Foi uma construção, por quê? O PT aprendeu que sem aliança não ganha. E sem aliança não governa. A presidenta Dilma tem razão quando diz a coalizão é uma necessidade e não se governa sozinho. Agora, daí se concluir que uma aliança A ou B poderia fazer tal resultado, eu acho que é apostar numa hipótese que eu não entro nela. Genuíno, o Gilberto Carvalho, numa entrevista a esse programa no final do ano passado, disse que ouviu do então candidato a ministro do Supremo, Luiz Fux, que ele havia dado uma olhada no processo que não havia provas contra o José Dirceu. Em relação ao seu caso, em algum momento, o senhor se reuniu com, então, candidato a ministro do Supremo, Luiz Fux, ele disse para o senhor que não havia provas contra o senhor recebeu de alguém alguma mensagem de que o então candidato Luiz Fux, a ministro do Supremo, votaria pela sua absolvição? Não, nunca tive contato com o ministro e tenho tido uma postura de republicana no sentido de não ter contato com qualquer ministro do Supremo Tribunal Federal ou com quem pretende ir para o Supremo Tribunal Federal. Nunca tive qualquer contato. Genuíno, num episódio recente do programa CQC da TV Bandeirantes, um garoto se fez passar por um admirador seu com um tio e acabou entrevistando o senhor. O senhor disse, olha, o Mensalão foi uma lábia do PSDB. Não, aliás, o assim, vídeo... lábia, né? Lábia. O vídeo está errado. Diga. Eu falei o lado. Não, lado. Usaram... Pode olhar, eu chamo a atenção. Não é lábia que o senhor disse. Não é lábia, é lado. Eu falei lado. E eu tenho uma posição muito crítica a esses programas de humor, que eu não vou citar esse programa, faço questão de não citar, porque o humor que ataca a pessoa, que faz execração pública, que desrespeita qualquer norma civilizatória de convivência individual e até usa uma pessoa para criar uma situação de constrangimento, é um fenômeno de intransigência. Mas não teria sido mais fácil você ter dado uma entrevista ao programa, ter respondido ao programa nesses anos todos, Janine, do que evitar falar com o programa? Eu me recuso para não legitimar esse tipo de programa, que você dá uma entrevista, ela é enfeitada, ela é colorida e bota os endereços da cabeça, os adereços e etc, tal, que não compensa. Eu falo, discuto com qualquer entrevista dura,
ou não, mas desde que seja uma entrevista. Esse tipo de Eles têm autorização para trabalhar dentro da Câmara dos Deputados. Mas eu tenho o direito de não dar entrevista. Isso faz parte do direito. Eu tenho o direito. Eu tenho o direito de não dar entrevista. Eles têm o direito de estar lá, eu tenho o direito de não dar entrevista, porque as perguntas são provocativas, as perguntas são de ataque, as perguntas não têm um nível respeitoso de transmitir a informação. E não existe, como no Brasil não existe o direito de resposta, que eu acho que é uma grande lacuna na nossa legislação, o direito de resposta tem que existir. Tem projeto no Congresso para se regulamentar, né? O direito de resposta, eu prefiro não dar esse tipo de resposta. Agora, eu aproveito para agradecer o pessoal que neste episódio, independente de concordar comigo ou não, o pessoal da blogosfera, que foi muito solidário, divulgou muitas entrevistas, muitas manifestações que eu achei muito importante, porque esse tipo de jornalismo não é para levar informação, é para levar a execração. Agora, e ao longo desses 8 anos, entendeu? Houve uma execração pública, nós fomos condenados antes da condenação. Deixa eu te fazer uma pergunta objetiva. Com esse tipo de jornalismo. E me recuso a não dar entrevista. É um direito seu falar com quem você quer. Claro. Eu me recordo da sua trajetória dentro do PT, ou seja, você era de uma ala mais radical do PT, que depois seguiu um caminho de maior moderação, sempre teve uma relação muito boa com a imprensa, eu me lembro antes desse episódio do Mensalão. Agora, Genuíno, o PT no passado, quando fazia um discurso muito moralista, levantava a bandeira da ética na política, o PT não estimulou a criação de um padrão moral alto, elevado, que hoje ele fica incomodado quando é cobrado? Então, se você não fica chateado, porque, na verdade, essas cobranças não são exatamente aquilo que o PT fazia em relação a outros políticos? A tua pergunta procede. E você me conheceu no Congresso e sabe que eu nunca estava na linha de frente daquele processo de investigação que o PT assumia. Em segundo lugar, de uma certa aliança que foi feita com algumas corporações do Estado, que eu digo, nós colocamos a moral acima da política. Pois é, hoje se reclama do Ministério Público, então, mas o PT tinha uma dobradinha com o Ministério Público para derrubar políticos. Mas existe isso, eu estou fazendo, eu estou dando uma opinião crítica. Eu não faço autocrítica porque eu não fiz isso. Eu não tenho uma crítica em relação eu nunca dirigi pedido de assinatura de CPI, nunca entrei com representação contra ninguém no Ministério Público, mas acho que procede a tua questão. Quer dizer, órgãos de Estado não podem ser usados politicamente e eleitoralmente. E esse veneno inoculado, ele acabou se voltando contra o PT. Eu acho que essas instituições do Estado exageram no seu papel de autonomia funcional. Então, eu respeito, mas acho que você tem razão nessa observação. A política se baseia numa solução da criação humana com base no princípio da soberania popular para resolver os conflitos. Você não pode judicializar e investigar tudo. Você tem divergências, tem derrotas e vitórias, e se dá no campo da política. É no campo da política, com base no respeito aos partidos, à divergência, às negociações e o consenso, que você recebe. Levar tudo para a justiça e para a área criminal sacrifica o princípio da política, que é exatamente a base da democracia, que é a soberania popular. O poder emana do povo. Muitas vezes nós corremos esse erro. O PT se incomoda, fala a imprensa é conservadora, a imprensa nos persegue. Mas o PT, Genuíno, a bandeira da ética na política, ela está na fundação do PT. Então, quando o PT rompe com isso, ele não merece ser mais cobrado do que os outros partidos? Não houve uma ruptura com isso. Houve a nossa vitória e o governo excesso de pragmatismo? Estabeleceu uma mediação sobre essa questão. Porque, veja bem que vamos lá. Quando as pessoas dizem isso é legal, mas não é ético, isso é uma raiz, um viés autoritário. Qual é a ética de um país? É a Constituição, as leis e os regulamentos. Você não pode julgar uma pessoa pela sua ética, pela ética do partido, pela ética de um veículo de comunicação, pela ética de um grupo ou de uma igreja. Você não pode. A ética do país é a Constituição, as regras. Você pode ter opinião e discute no plano das ideias. Então, agora, o tratamento, aí eu vou especificar, o tratamento que setores da grande mídia fazem em relação ao governo Lula, ao governo Dilma, e principalmente em relação ao PT, é parcial, é na forma de campanha, é na forma de pré-julgamento. Isso não existia nesse nível quando o PT fazia oposição ao governo Fernando Henrique Cardoso. Claro que houve exageros do PT. Também, o Tarso Genro chegou a pedir impeachment do Fernando Henrique não é verdade, 98. Mas não foi o PT. Mas era posições individuais do PT, posições individuais do PT
tiveram várias, mas você não pode colocar o partido como responsável por essas posições individuais. Agora, eu não posso deixar de discutir que hoje a importância do direito de resposta, do contraditório, a importância de você ter espaço para o debate, não pode ir nesse espírito de pré-julgamento, de campanha, de manada. Eu acho que a cobertura que a mídia fez do julgamento, não toda ela, que setores da mídia fez do julgamento, foi pré-campanha pela condenação, pré-campanha, antes do resultado. Você não vê nada de positivo no julgamento do Mensalão? Para a sociedade brasileira, ou seja, ter levado veja bem, uma cobrança sobre o maior. Sobre o julgamento, Ken, eu tenho uma posição muito clara e deixei aqui. Cumpro as decisões do Supremo, mas vou discuti-las até o fim. Não. Sobre o que está acontecendo com o Brasil mudou muito nesses 10 anos. O Brasil está com uma agenda muito mais ampla, além do crescimento econômico, da soberania, da inclusão social, da democratização das oportunidades, do papel dos investimentos, do Brasil se reconhecer, isso avançou muito. E avançou, inclusive, na independência das instituições de Estado, seja o papel do Ministério Público, seja o papel do Supremo. Você mesmo falou aí que a maioria dos ministros foi indicada. Então, quando o Supremo vem e julga um caso desse com rigor, não é positivo? Eu veja bem, esse caso específico, eu tenho o direito de discutir. Com isso, eu não estou dizendo que não há grandes avanços. No conjunto, agora, eu não vou, em nome dos grandes avanços, que é produto desse projeto que ganhou a eleição em 2002 e nós construímos a viabilidade dele, eu sou militante desse projeto. Eu sou injustiçado por causa desse projeto que mudou. Agora, eu tenho o direito de discutir. Isso faz parte do direito democrático de discutir essas questões. Genuíno, o José Dirceu já disse que se tiver que cumprir a pena dele, ele vai dedicar bastante leitura, bastante estudo e tal. Você está com uma condenação por regime semiaberto. Já passou pela tua cabeça como que vai ser o cumprimento dessa pena? Você que já teve na prisão, Genuíno, isso te... Eu vou repetir o que eu disse para você. Diga. As cicatrizes nos preparam para enfrentar situações limite. Eu aprendi isso. E as situações limite, você resolve na hora, no momento, com aquela contingência concreta. Portanto, eu não vou falar sobre isso, porque isso se resolve na hora. A gente viu uma cena muito bonita da sua filha te acompanhando no Congresso, ou seja, a filha ao lado do pai, você num momento difícil ali. A importância da família nessa hora. Você foi um militante político a vida inteira, me lembro de você em Brasília a vida inteira, às vezes os filhos crescem um pouco longe dos filhos. Tem uma volta para a família num momento desses? Olha, a minha família, eu tenho uma vinculação de essência. A Miruna, a Mariana, o Ronan, a Ryoko, pessoas assim que nunca duvidaram de mim, nunca tiveram qualquer questionamento, porque me conhecem da vida, das privações, de como a gente vive. Portanto, eu me orgulho muito da minha família, ela me ajuda muito. Os meus amigos, de dentro e de fora do PT, as pessoas que me conhecem, eu ando na Câmara, normalmente as pessoas dizem, a gente conhece, sabe onde você mora, como é que você vive, o que é que você atuou aqui, 24 anos como deputado, agora eu vou vir quase 25. Eu tenho uma atuação muito transparente, a minha vida é transparente, eu não tenho medo. É claro que você tem, e eu não tenho medo, porque a luta pela liberdade exige coragem. E essa coragem se dá em cada situação concreta, em cada momento concreto. Você falou aí da questão patrimonial e, de fato, você não ficou rico na política. Mas a esquerda, muitas vezes, Genuíno, eu te faço essa pergunta com muita honestidade, com muita sinceridade, a esquerda acha que muitas vezes, olha, se eu não pratiquei corrupção para colocar no meu bolso, mas para o projeto, para o partido, ou seja, digamos assim, o mensalão era importante porque nós tínhamos um objetivo no governo, você falou, são 10 anos de governo do PT, fazer essas reformas. Muitas vezes a esquerda não acha legítimo praticar uma corrupção quando ela fala assim, olha, eu não fiquei rico, não está no meu bolso, mas não é corrupção da mesma maneira? Os fins não justificam os meios. Isso. Nunca fez isso na política. Portanto, eu acho que a esquerda, e eu sou militante de esquerda, a esquerda, com o seu projeto emancipatório, de solidariedade, socialista, democrático, processualmente, e nós aprendemos que temos que fazer isso democraticamente, convivendo com a diferença, respeitando os adversários, construindo maiorias democráticas no processo de disputa de hegemonia, isso é o meu ideal. E agora a esquerda também tem que estar aberta para a sua autoavaliação. Eu
costumo dizer, ao longo da minha história eu mudei, mas não mudei de lado. Os valores da esquerda para mim são permanentes, perenes e vou lutar sempre por eles. E Mas fiz essa grandes questão da debates corrupção para na a esquerda não acha que quando é com ela a corrupção não, se justifica? eu acho que não. Neste caso é bem diferente. Você sabe que os governos dirigidos pela esquerda foram governos mais transparentes, foram governos mais fiscalizados pela própria ação da esquerda, foram governos que prestaram mais conta, foram governos que tiraram os assuntos públicos para a esfera da República, da esfera da República. Eu acho. Agora, você governar um município, um estado, um país, tem erros, tem equívocos, mas isso faz parte dos caminhos políticos que você segue. Aí você tem que autoavaliar, você não pode ser arrogante. Por exemplo, eu acho que o PT é um partido muito importante, e está aí a história dele. Agora, ele não pode ser dono da verdade, ele aprendeu a fazer alianças, ele tem que dar espaço para os aliados, porque numa época, Kennedy, a gente não fazia aliança, era criticado porque era sectário. E nós fizemos alianças. Quando você faz aliança, caminha no fio da navalha. Mas não foi para um pragmatismo excessivo? Não, do sectarismo para um pragmatismo excessivo? Não, pragmatismo porque as alianças que nós realizamos foi para realizar um projeto. Para que essas alianças serviram? Votar os projetos estratégicos do governo, sustentar uma política econômica que está aí mostrando resultado, garantir os investimentos em programas sociais. O ProUni foi votado pelo Congresso, o Bolsa Família foi votado pelo Congresso, o Estatuto do Idoso foi votado pelo Congresso. Então, a aliança é um meio para você construir políticas públicas universalizantes. Genuíno, licença, mais um minutinho. A notícia volta daqui a pouco com o José Genuíno.